Olá, tudo bem com você? Graça e paz, é um prazer falar contigo através da Bíblia, dos seus ensinamentos que transcendem a nossa existência, porque os seus ensinamentos são eternos. E hoje nós vamos meditar um pouco, fazendo uma reflexão na Bíblia, através da orientação que Jesus dá a um dos seus discípulos, especificamente Pedro. Nós vamos falar um pouco sobre o perdão. Bom, o perdão é algo maravilhoso porque quando falamos de perdão, falamos automaticamente de amor. E nós, através de nossa vida diária, muito ouvimos falar do amor, né? Lemos sobre o amor, escutamos músicas sobre o amor e o amor, de fato, deveria estar presente, né, em toda a vida do ser humano. Mas o que mais nos falta nesse mundo de ais, nesse mundo de pecado? Justamente o amor. Em outras palavras, poderíamos dizer que falta muito o perdão. Bem, no entanto, surge a questão sobre quantas vezes deve se perdoar. Quantas vezes devemos, então, retribuir com carinho, com amor, aqueles a quem nos ofende ou nos fere o nosso coração. Vamos ler então o texto, sem mais delongas. Mateus capítulo 18, vamos então atentar para os versos 21 e o 22. Então vamos lá, vamos à leitura. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Prestar atenção na importância que Deus, que nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo que está falando comigo e com você agora, notaram a importância que é dada à necessidade diária do perdão e a retribuição também com o perdão às pessoas que nos ofendem. Então é muito importante. E eu quero dizer para os irmãos que Jesus, então, ele enfatiza a Pedro a necessidade de um perdão infinito. Por quê? Porque 7 simboliza o número da perfeição. 7 simboliza o número de Deus e é o número de Deus. Por isso, perguntou a Jesus se deveria realmente perdoar os seus irmãos 7 vezes, porque havia um costume entre a nação judaica de perdoar 7 vezes e depois, né, acarretar a falta àquela pessoa. Então, a resposta do Senhor surpreendeu a quem? Surpreendeu a Pedro, que estava sendo orientado, já era acostumado a vivenciar a forma contrária da palavra de Deus e da vontade de Jesus Cristo. Então, o que Jesus disse mesmo? Jesus disse: não até 7, mas até 70 vezes, até 70 vezes 7. Isso significava 490 vezes. Provavelmente não era só 490 vezes. Vamos ver então por quê? Bom, aqui o número 7, ele deveria ser multiplicado por 70, ou seja, 10 vezes o número da perfeição. Olha só. Em outras palavras, significa o seguinte, irmãos. Significa que eu tenho que sempre perdoar de novo. Eu sempre tenho que lembrar que eu recebi de Deus o perdão dos meus muitos pecados, que são como a areia do mar, que não existe outro ser que possa apagá-los, a não ser o nosso Deus, o Deus que é perfeito, o Deus que me mostrou lá na cruz do Calvário a solução para o meu problema. Amor sem igual. A parábola de Jesus, ele, sequenciando esses versículos, ele fala a respeito de um perdão, um grande perdão,
que foi apresentado ali como uma referência do próximo passo de Pedro ou dos demais seguidores de Jesus através do século. Nessa parábola, o servo ele deveria agora ser um retribuinte do amor de Deus a todos que o cercasse, a todos que devesse a ele. Essa parábola ela fala de uma dívida muito grande. Aqui especificamente, essa parábola ela fala de 10.000 talentos, ou seja, um dinheiro que era praticamente impossível a esse homem pagar. Ele disse que não tinha como pagar, e eles notaram que ele não tinha como pagar. E o que foi a ameaça para ele? Tomar todos os seus bens, a sua esposa, seus filhos, prendê-lo e ali ele ficar até pagar o último centavo, o último denário. Mas ele pediu misericórdia, ele implorou aquele seu credor e finalmente aquele credor se apiedou dele e deu ele o perdão. Então ele, cheio de vida, alegre, feliz, saiu dali. Mal andou alguns passos, o que ocorreu? Diz que ele encontrou um servo, ou seja, um conservo, um empregado seu, que devia 100 denários. 100 denários era algo comparado à sua dívida, era algo irrisório. E qual foi a atitude daquele servo que encontrou com seu conservo? Ele então agarra aquele conservo com toda a ira, com toda a ganância para receber daquele e o sufoca. A Bíblia diz que ele foi sufocado pelo servo. E quais foram as palavras? Paga-me o que me deves. E a resposta daquele conservo foi justamente, em primeiro lugar, cair de joelhos aos pés do seu credor e implorar. E as palavras dele foram as mesmas palavras que o conservo usara ao seu credor também. Ele disse: ó, sê paciente comigo e tudo lhe pagarei. Ele, no entanto, não seguiu os passos do seu credor. Ele não perdoou o seu conservo. Ele antes fê-lo cair na prisão, ficar ali até saldar a sua dívida. Isso nos mostra que o pedido do devedor, tem paciência comigo e tudo lhe pagarei, não foi ouvido. Ele não colocou em prática aquilo que ele havia passado por experiência própria. Então o mestre ficou muito zangado com aquele servo sem misericórdia. Porque ele foi tão mal, apesar de ter recebido perdão de uma dívida muito maior. Uma dívida realmente astronômica. Em seguida o mestre reativou a grande dívida de 100 talentos e disse que tudo deveria ser pago. O servo conseguiria pagá-lo, quer trabalhando ou quer pegando emprestado? Com certeza não, porque era realmente um dinheiro que pouquíssimas pessoas adquiririam na crise que o mundo passava naquela época. Então não estava fora das suas capacidades? Sim, ele não conseguiria pagar aquela dívida. Agora, se não conseguirmos perdoar as pessoas, comportamos da mesma forma que este servo sem misericórdia agiu. Não é verdade? A Bíblia aqui nos fala, né? Nós também tínhamos uma grande dívida com o nosso Deus. Perante Deus, éramos ovelhas desgarradas, estávamos condenados ao salário que cabe a todo pecador. A Bíblia nos diz lá em 1ª Epístola de João, capítulo 3, verso 4, que o pecado é a transgressão da lei. E se o pecado é a transgressão da lei, nós deveremos saber o que significa pecar e qual é o salário desse pecar. Vamos ler então em Romanos capítulo 6, versículo 23. Aqui nos diz assim, ó:
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Deus ele espera que nós entendamos que, assim como Ele nos ordena a perdoar, nós devemos realmente entender que nós recebemos 24 horas de Deus também esse perdão. Muitas das vezes um perdão que a outros nós negamos, nós endurecemos o coração. Devemos lembrar que com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos, né? Isso implica que não apenas ao dar o perdão, mas também ao receber. Se nós damos o perdão em pequena medida, porque fechamos o coração, o perdão nos será dado também em pequena proporção, porque nós não abrimos o coração. Então vai aqui um apelo, que Deus nos ajude para que abramos os nossos corações para entender que somos miseráveis, pobres, cegos e nus e que dependemos totalmente de Deus. E Ele nos perdoa sem nada nós fazermos, porque Jesus já fez tudo. E agora implica a nós olhar para os nossos semelhantes, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos criticam, aqueles que nos leva a algum prejuízo, assim dizendo, e perdoá-los, e amá-los, e semear essa doutrina de Jesus. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua paz. Amém? Muito obrigado.